Olá, meu nome é Cristiano Vatsco, diretor comercial da LHW Engenharia. Estou aqui hoje com a Amanda Goeten, que é uma parceira nossa de longa data já, né, Amanda? De longa data, acho que desde 2020, 2019. Tivemos alguns projetos que a gente vai falar hoje também, mas não só sobre isso. É, E a Amanda está aqui no Brasil, ela mora atualmente em Portugal, na região do Porto, se eu não estou errado, no Porto, no em Norte, Porto, né? isso mesmo. E a gente resolveu chamar ela para conversar sobre arquitetura, sobre os projetos que a gente desenvolveu em conjunto, um pouquinho da tua história, né? Hum. Então, quem é a Amanda? Fala um pouquinho É, pra gente. Eu já conheço, mas você já conhece? já conheço bem, mas como é que começou essa tua história com a arquitetura? Bom dia, eu sou Amanda Goetten, atuo na área há mais de 10 anos. Conheci o Cris ali em 2019, se não me engano, 2020, quando eu tive um escritório aqui, era o Bosola e Goetten, em Uhum, Joinville. Atuei presencialmente aqui na região até final de 2021 e depois disso decidi mudar para Portugal para ter novas experiências, para ver um pouco a minha área de fora, né, de fora do uhum, país. E desde então eu atuo presencialmente lá, hoje na região do Porto, uhum, né, já atuei no Algarve também, mas mantive nesses 3 anos aí a conexão forte com o Brasil, né, os projetos antigos clientes, no caso da LHW, uhum, e novos também. E, e essa conexão de fora, né, de fora do país, olhando para cá, é muito boa esse intercâmbio de experiências, de ideia dos clientes que compram as ideias de fora. Eu acho muito legal e poder propor uma visão diferenciada para os projetos, para os clientes é muito legal, tem sido muito legal. A gente quando pensa em Europa, o nosso olhar é sempre um olhar, né, mais benévolo do que para cá, né? Uhum, A gente sempre acha que existe, e a gente já conversou inclusive sobre isso, né? sim. A gente acha que sempre a nossa arquitetura é menor, né? Que os nossos projetos são menores. E pelo que a gente viu e conversou, não é bem assim, né? Pelo menos Não, em Portugal, né? Da tua sim, experiência que tu tem tido lá, pelo que tu comentou, inclusive, tem vários arquitetos renomados que olham para Santa Catarina, né? sim, Florianópolis, Balneário Camboriú, e eles ficam encantados com o que é feito aqui, né? sim. E como é visto também, essa é uma questão, né, que eu queria Uhum. te trazer para você comentar da tua experiência. E outra questão, como é visto o profissional brasileiro de arquitetura lá fora? Uhum. Assim, de modo geral, a gente aqui no Brasil, né, mais na minha área, acho que também no modo geral, tem essa visão de inferioridade, né, em Uhum, relação à Europa. Tudo que é de fora, a gente tende a achar que é sempre melhor, né? uhum, Mas acho que a nível projetual, a nível de experiência, a gente não perde em nada, a gente tem muita qualidade, tanto de projeto quanto de acabamento, né? A gente já conversou várias vezes uhum, sobre isso. Estando lá, a gente vê que são coisas diferentes, né? Não que seja melhor ou pior, mas o Brasil é muito grande. uhum, Então, as nossas prioridades, às vezes, atualmente são outras, e que eles, por serem pequenos, um país muito menor, já têm algum ponto mais desenvolvido e vice-versa. uhum, E a visão do profissional brasileiro em si agora tem mudado muito, porque tem tido muito profissional capacitado indo para a Europa, ocupando cargos altos, cargos bons. E a gente tem, de certo modo, mais experiência, porque a gente começa a trabalhar muito mais cedo que eles lá. Então, eles têm a universidade, na arquitetura em si, eles ainda têm um tempo depois de formado para fazer estágio, para se inscrever na Ordem dos uhum. Arquitetos. Então, tudo isso, no fim, a gente tem mais tempo já de trabalho, de caminho, e ganha com isso, né? Sendo Uhum. na experiência, no projeto, enfim. E também uma outra questão que eu consigo analisar e reparar é que a gente tem níveis de detalhes diferentes. Às vezes, o que eles se preocupam muito com desenho ou com o detalhe de alguma peça que eu vou desenhar especificamente para o projeto ou no acabamento que eu vou fazer para desenhar, a gente se preocupa como materializar isso. E eu acho que ambos são importantes, mas o acabamento final, a gente tem um olho muito apurado. Até os próprios clientes já vêm com um treino muito afinado, assim, do que é um bom acabamento. E às vezes lá
é um pouco diferente nessa questão. E a nível de Santa Catarina, né, olhando de fora, lá em Portugal eles têm uma visão muito boa da região sul do Brasil, do modo geral, e Santa Catarina agora vem se destacando pela construção civil. Balneário, a região de Balneário, eles agora tem um Norman Foster lá, um projeto renomado. Sim. Então isso dá muito enfoque fora. Também tem agora o novo prédio do Ayrton Senna, que vai ser o maior. Sim, Também tá. acabei de receber uma... Parece que o Pablo Marçal tá no meio. Eu acabei de receber uma notificação de um amigo lá de Portugal, só dá essa manchete aqui agora. Então, a construção civil aqui mesmo do estado de Santa Catarina é muito bem vista lá. Agora, eles também, com esse voo direto que tem de Lisboa para Floripa, eles estão fazendo uma manchete muito grande, assim, de um dos destinos para passar férias, destinos importantes no Brasil. Santa Catarina está muito inserido já nesse contexto lá. A gente sempre fala, sabe, Amanda? A gente acompanha isso. A gente está há 22 anos construindo em Santa Catarina. Né? A nossa região é outra, a gente vai mais para São Francisco do Sul, tu também conhece. A gente surfa fora do expediente, claro. Então tem esse lado da LHW Praia e tem esse lado em Joinville, né? Mas a gente vê o estado inteiro crescendo muito. A gente está entre as regiões que mais cresceu nos últimos 10 anos em PIB e em população. Em Joinville se destacando muito forte. No último ano, inclusive, a gente saiu como a 5ª cidade que mais valorizou no Brasil. Algo que a gente... Isso na média, né? Mas a gente observa que nos últimos 5 anos, Joinville está crescendo muito forte para os novos, que é o mercado que a gente atua. E realmente, quando você vê uma sociedade, uma região em ebulição, é normal tu ter muito mais obras novas. O que eu vi lá, e o que a gente já conversou também, né? É que, e eu queria que tu passasse um pouco disso para essa experiência que tu está tendo lá, é que existe muita reforma. Sim. Certo? Atualização de casas antigas. Como é que é essa relação? É mais novo, mais projetos novos que vocês atendem lá? Ou é mais esse lance da renovação de projetos antigos mesmo? Não, lá quase que prioritariamente é sempre reformas, porque lá o contexto histórico é muito forte, né? Então a legislação em si é muito embasada no contexto histórico, é muito rigorosa também, é difícil você propor algo novo, você também não pode, mesmo que eles te permitam fazer alguma coisa diferente na fachada ou algo assim, você tem que estar sempre enquadrado ao teu entorno, não é? Então, assim, a nível de legislação... Internamente também? Não, Né? internamente Você faz... é mais tranquilo, mas no que diz respeito à parte externa é sempre analisado no entorno próximo mesmo, né? Não é uma legislação geral para o porto, é sempre para bairros, por exemplo, no contexto mesmo que a obra está inserida. Então, é quase que 90% das obras são reformas e isso... quase que imobiliza um pouco, né, a parte da criação e do desenvolvimento do projeto. E aqui no Brasil, a nível de legislação, cara, a gente tem também, né, a BNT, as legislações específicas dos municípios, mas é mais flexível, digamos assim, é mais propício para a parte da criação, pelo menos eu enxergo dessa forma, de você ter coisas novas, de ter tecnologias novas. Às vezes lá é um pouco mais difícil. Você tem que entrar num processo muito mais minucioso para conseguir propor algo novo. Eles têm uma outra percepção de proporção, é muito tradicional, né? Então, é próprio para o contexto deles, mas que aqui, às vezes, como arquiteta, a gente vê que se desenvolve muito mais porque a gente tem uma flexibilidade maior na parte da construção civil e na parte de projeto, principalmente. O que eu vejo de barreiras que a gente enfrenta muito aqui são órgãos que estão relacionados à aprovação. Então, você tem lá o bombeiro. Então, às vezes, você quer fazer uma escada, como você vê na Europa, né? A própria escada é um projeto arquitetônico. Sim. Né? Que vai embelezar uma obra, e aqui você não pode. Né? Você tem uma série de limitações. Essa é uma questão bem forte no Brasil, né? São vários órgãos paralelos interferindo no projeto final, e às vezes a gente não consegue oferecer, né? A questão de acessibilidade, é claro que é necessário, né? Mas a gente, na LHW, às vezes olha normas e pensa assim, cara, mas isso aqui não vai facilitar a acessibilidade, né? Às vezes você tem uma acessibilidade só na área comum, mas daí não tem nas áreas privativas. Na Europa é diferente, né? Você não tem tantas normas assim, você tem
uma regra, que me parece, uma regra base, Uhum. né? Mas depois daquilo, tu pode fazer tudo o que você quiser, né? Até É. por isso que eles chegam nessas obras de Calatrava, enfim, esses arquitetos que a gente vai lá e se fascina, passeando nas obras deles, nos museus. Aqui a gente não tem isso, né? Lá também, assim, né, eu falei da rigorosidade deles em relação à legislação no que diz respeito ao contexto histórico, mas em contrapartida também a questão da acessibilidade, quando eu faço uma reforma num local histórico, tem vários pontos que eu sou eximido de cumprir pelo fato de ser uma construção histórica. Uhum. Então, ao mesmo tempo que me impossibilita em algumas partes, em outras eu consigo Sim. contornar, né? E a questão da acessibilidade lá, o que eu sinto bastante diferença, acho que eu já comentei com vocês, que é na parte residencial dos prédios em si, que todas as unidades são acessíveis, todas as unidades do prédio têm que ter o caminho acessível, tem que ter o banheiro acessível, lá, a casa de banho acessível. E então todos os apartamentos, né, diferente daqui que a gente tem uma porcentagem Tem uma porcentagem. para cumprir, lá todas as unidades têm que ser acessíveis. Mas está caminhando para mudar, para cair e trabalhar mais ou menos na mesma linha de raciocínio que a gente trabalha aqui. Porque em alguns casos, é claro, que é viável, em outros, às vezes, nem tanto. E então tem algumas questões assim. E o que eu acho que muda de diferença na nível de aprovação nos órgãos, a gente também tem as mesmas questões de Tem código escada. de vizinhança lá também? Conselho de vizinhança? Tem, não é conselho de vizinhança, mas lá é o alvará de loteamento, que é aonde eu estou inserido. Por exemplo, aqui eu estou no Saguaçu, o Saguaçu vai me fornecer uma legislação específica do Saguaçu, e eu vou ter que, prioritariamente, respeitar aquela legislação, Sim. não a de Joinville. Mas não tem um conselho de vizinhança que pode criar algum empecilho para aprovação da tua obra ou não? Depende. Por exemplo, não é um conselho de vizinhança, mas se o meu vizinho tiver uma coisa que eu não tenho, que eu quero propor no meu projeto, por exemplo, e ele não tiver, isso pode ser um empecilho para mim. Porque na hora da aprovação do meu vizinho, ele não solicitou ou não fez daquela forma. E se eu solicitar agora, eu vou criar um ruído ali. Um empecilho para quem não fez. Então, eles têm essa lógica. O alvará de loteamento é basicamente essa regra ali dos teus vizinhos, entre aspas. E essa é a que você tem que cumprir sempre, prioritariamente. Depois vem a da cidade. Fica mais claro, então. Depois vem a do município ali, né? Na cidade, e depois o do país, digamos assim. Sim. Mas a única diferença, assim, que eu acho que facilita um pouco é que a gente submete tudo de uma vez só. Não precisa que nem aqui, vigilância. Sim, vai e volta, né? A prefeitura. Então, lá a gente entrega o projeto como um todo, já com as especificações ali que eu preciso, né? Do bombeiro, da acústica. Lá a gente tem muita questão da eficiência energética, lá é muito mais avançado que aqui, eu diria, nesse sentido. A gente tem que cumprir... É mais frio também, né? a gente tem que cumprir ali as questões energéticas e o que diz respeito à térmica, à acústica. Eles fornecem um selo para a tua construção. E você pode até ter um selo mais baixo, só que na hora de vender o meu imóvel desvaloriza. Na hora de alugar eu vou ter que estar sempre lá que o meu imóvel tem a eficiência tal. E às vezes a pessoa que vai alugar já vê, olha, esse imóvel não é tão próprio. Isso é bacana, hein? Porque a gente tem aqui uma legislação sobre eficiência, que foi alterada recentemente, mas não existe uma fiscalização sobre isso. Essa é uma... A pessoa vai mais ver, o fiscal vai mais lá olhar o tamanho do patamar da escada, né? Rampa, sei lá, metragem quadrada do imóvel, mas ele não faz esses testes. Né? Então aqui é ruim, porque quem segue a norma, né, tem um custo mais alto. Né? Exatamente. Quem não segue tem um custo mais baixo, você só vai ver quando morar. Exatamente. Né? Essa legislação seria bem interessante para a gente adotar aqui. Até eu ia falar, o custo, né? Aqui também é muito mais alto. Lá, para você ter um empreendimento eficiente no caso, né? A nível energético, no modo geral, é muito mais barato do que aqui. Devem ter subsídios de impostos também para esses equipamentos. Tem várias questões e também tem muita matéria-prima que vem de lá mesmo, da Europa, então é mais barato, né? E, enfim, lá é uma legislação que você recebe o selo no final da obra, se a tua obra é A, se é B, se é C, se é... né? E isso fica lá estampado, né? É um certificado que você tem. Sim. E tem que cumprir. Nesse nível da eficiência energética, eles
tão bem avançados, é uma prioridade lá. Uhum. Mas eu acho que o Brasil está caminhando, assim, nesses 3 anos que eu fiquei fora, a gente conversou ali na semana passada e, né, você já me falou que nos futuros lançamentos vão ter alguns diferenciais no quesito de Mas aqui, eficiência. Amanda, o que que a gente vê? Você consegue chegar numa eficiência acústica, energética para essa unidade se você consegue trabalhar no mercado de alto padrão para cima, entendeu? Ele é muito caro. Sim. Então, você botar um isolamento de laje, né? Um tratamento. A gente vai trabalhar agora na próxima obra, que é o Miro, nosso lançamento de luxo do América, com Estoterm, que é um reboco sintético multicamada. Então, ele te dá anti-trinca, anti-mofo, aumenta a questão térmica, o conforto térmico, o conforto acústico, mais a tubulação siliciosa, gesso em todo. Cara, isso não é qualquer obra que comporta, não é qualquer metro quadrado que comporta. Então, a gente atua em vários padrões. A gente consegue, numa linha de isolamento médio, assim, vamos falar, num alto padrão e o top no luxo. Mas por metro quadrado de 13 mil reais o metro quadrado. Né? Então, é diferente da Europa. Aqui a gente também não tem essas isenções que devem ter lá. Não sei, estou chutando aqui. Né? Mas não tem isenção nenhuma. Pelo contrário, às vezes essas questões são até mais caras. Né? E também tem algumas questões, é claro que não é assim completamente barato para eles, né, fazer, mas eles têm que cumprir. Então tem algumas formas também que é diferente do modo que a gente constrói aqui. Por exemplo, um prédio, né? Eles fazem a parede externa ali com uns 35 centímetros, com todas as camadas que tem que ter, já prevendo o isolamento acústico, térmico, e depois internamente é drywall. Eles colocam drywall nas divisórias, em tudo. Né? Você diminui cargas, né? Sim, você também diminui carga, diminui resíduo de obra. E aumenta a qualidade. E tempo, né? Você ganha em tempo. Então, só que talvez aqui, né? Talvez daqui a alguns anos, mas hoje, construir dessa forma aqui, acredito que no alto padrão, por exemplo, o cara vai achar um absurdo ainda, você ter uma parede drywall, né? No teu compartimento interno. Tem um preconceito no Brasil. Até uns anos atrás, muitos anos atrás, teve um incorporador que lançou em Joinville com essas paredes de drywall e não deu, e micou. Né? O brasileiro ele tem que ter essa sensação concreto, né? A parede mesmo física ali que para ele vai gerar uma resistência da obra. Eu sempre falo, a gente também teve experiências fora de construção e você vai lá para os Estados Unidos, né? Estados Unidos é praticamente wood frame, né? Que é menos acústico, menos qualidade acústica, térmica eles têm porque é muito frio, né? E uma obra que dura muito menos, gera muito mais manutenção ao longo do tempo. Você vai visitar algumas obras, claro, o piso está meio torto, mas é claro, a madeira foi, né, trabalhando, a estrutura foi cedendo e tal. Mas a gente que é um país mais pobre, né, para que construir num método construtivo que é tão caro? Né? Eu sempre penso e converso com as pessoas, a gente deveria construir, na verdade, baratear a obra, daí fazer o drywall, fazer o wood frame, enfim... que a gente tem um déficit habitacional gigante, né? A gente vê agora nos últimos anos da pandemia para cá que tudo aumentou muito de preço, alguns nichos que incorporadores trabalham não oferecem mais oportunidade dentro daquela área porque você vai construir e trocar 6 por meia dúzia. Sim, exatamente. Então, é uma coisa meio complicada, assim. Mas, e outra coisa que a gente já conversou, e eu queria que tu comentasse um pouco aqui, é que tem um lance, assim, também do profissional que vai para a Europa, né? O arquiteto que vai para a Europa. Não, né? Me corrige se eu estiver errado. Mas o arquiteto europeu, ele está numa caixinha. Ele faz, cada um é numa caixa, eu só faço neoclássico, eu só faço reforma, eu só faço projeto moderno e tal. O brasileiro, a gente já tem essa facilidade, né, de flutuar entre vários estilos com qualidade, com destreza, com novidades e atualizado. Agora, eles não são assim, né? Pelo que tu me comentou. Eu acho que o nosso leque, assim, de serviço enquanto arquiteto é muito maior. Lá eles são muito nichados. Por exemplo... Quando eu tive escritório aqui, a gente atuava na parte da arquitetura em si, né? O projeto arquitetônico, a casa, desde o início, ia para a parte do interiores, fazia todo o projeto do interiores, fazia a decoração final e depois você tinha a tua casa pronta. E lá,
quase que 90% desse processo é com profissionais separados. Eu tenho um arquiteto que faz a parte arquitetônica da minha casa, eu tenho outro arquiteto que vai ser contratado para a parte do interiores. É claro que aqui às vezes acontece, né, dessa forma, mas lá é quase que se eu sou do interiores, eu sou do interiores. Se eu sou da arquitetura, eu vou ser da arquitetura. Se eu sou decorador, eu vou lá pro final, para ser outro profissional que entra na obra lá no fim. Então, a gente é muito mais desenvolto, eu acho, nessa parte de conseguir caminhar ali entre todas as áreas, né? E eles percebem também isso, a diferença, porque quando a gente está pensando no projeto aqui, na arquitetura, a gente já consegue visualizar lá o final. E às vezes... Sim, tu tem uma visão do todo, né? E às que é vezes, importante para o nosso ramo, né? Claro Porque que senão você não antecipa problemas, você É. tem processos que podem falhar no meio do caminho. Exato, e claro que aqui também a gente já trabalhou, às vezes só na parte do interiores, mas é uma dinâmica diferente quando você tem vários profissionais envolvidos numa obra só. Você tem que estar como uma comunicação muito boa, né, entre o arquiteto que fez o projeto arquitetônico, entre o decorador que vai vir lá no final, porque senão a chance de dar erro, né, de eu não esquecer de prever alguma coisa, ou o arquiteto pensou de uma forma e eu vou pensar em outra, é muito difícil. Sim. Então, acho que essa visão ampla que a gente tem aqui é um ponto muito positivo, assim, pra gente estando lá. Outra coisa que eu sempre penso, isso eu nunca comentei contigo, mas a gente tem o maior orgulho aqui do modernismo brasileiro. Quando a gente, né? E realmente eu acho maravilhoso. Oscar Niemeyer, que foi o pai desse modelo, né? Enfim. E realmente existe esse reconhecimento fora? Existe. Te procuram para isso também? Mobiliário também, a gente tem esse lance do mobiliário que integra madeira, né? Ele é mais caliente, é mais gostoso, né? Mais confortável. Isso também é reconhecido fora? Sim, o Oscar Niemeyer é um nome muito forte lá. Paulo Mendes da Rocha é muito conhecido. A nível de designer, né? De peças, Sérgio Rodrigues é muito conhecido lá. Jader Almeida também. Então, eles têm muita referência do Brasil enquanto design, enquanto arquitetura. Isso é muito legal, né? Porque também a gente é muito grande, né? Em relação a Portugal, a extensão ali do país. Então, a gente tem muito mais referência proporcionalmente. E eles reconhecem isso. E a gente teve muita evolução ao longo dos períodos na arquitetura em si. Modernismo, brutalismo. E lá, por ter muito essa tradição, nem tanto. A gente tem alguns nomes lá, o Cisa, que é mais do minimalismo, um brutalismo, mas pelo fato deles estarem nesse contexto histórico, é muito diferente do nosso aqui. Sim. Porque, como eu falei, da questão das proporções, do enquadramento, às vezes ele até pode fazer algo diferente naquele espaço que ele está inserido, mas ele vai pensar no enquadramento com a rotatória que tem a 5 quilômetros de distância, porque eu vejo o marco que tem lá, então o meu empreendimento vai estar voltado. Eles têm essa conexão, sabe? Acaba cortando também a criatividade. Assim, por um lado é legal, só que depois que o empreendimento vai se passando ao longo dos anos, a obra vai se passando, eu acabo perdendo algumas referências do que foi pensado, né, no projeto. Então, eu acho que às vezes isso é uma limitação a nível de projeto em si, mas também é pensado, né, de certa forma ali por eles, e é legal essa lógica, mas acho que é muito limitante para um arquiteto, né? Enquanto a gente vê o que a gente tem aqui, né? Dos grandes nomes, é bastante diferente. Uma coisa que é bacana disso, que você tem um contexto que, com o tempo, é mais bacana de visualizar, de caminhar numa rua, né? Dirigir. No Brasil, a gente também tem essa esquizofrenia, né? É uma coisa diferente da outra. Daqui a pouco... assim... Tu não tem uma continuidade. Então, é egoísta, às vezes, né? Você pensar que é um projeto único que só faz para ti. Realmente, tu não tá muito pensando no... A gente vê até caminhando nas ruas hoje, né? Tem pessoas que não pensam em Joinville na calçada, né? No passeio ali que você cria, ou numa arborização. Só pensa do muro para dentro, né? Do muro para fora, não pensa, mas isso faz parte da arquitetura da região, né? Da satisfação que você tem em estar visitando. Você vai para Paris, você vai para Portugal, é satisfatório. Você quer caminhar, você quer andar. E na nossa região a gente não tem muito isso, né? Eu acho que também são dois contextos, né? Eu acho que no residencial, como eu falei, que lá eles têm essa preocupação do entorno, acho que cria essa percepção que você acabou de falar, de você estar caminhando e ser tudo harmonioso, né? Ao teu redor e enfim...
num contexto residencial é legal você ter certas limitações, né? Certos padrões que você tem que seguir, porque a nível de sociedade é importante, né? Com o passar do tempo é isso que fica. Mas também num contexto central, né? Que eu vou projetar um museu, que eu vou projetar... Aí eu acho que é diferente, né? Aí eu acho que a gente tem que pensar mesmo fora da caixa, de forma talvez mais individual, porque o meu é um monumento, Sim. uma obra que vai ser Não, lembrada, e eles são né? ótimos nisso. E enfim, são pensamentos ali, linhas de raciocínio diferentes, mas aqui é o Brasil, a gente tem, né? Claro. O Brasil é muito grande também, muito né? grande. Tudo que às vezes eu penso, lá podia ser diferente, eu podia ser melhor, mas também não tem muito como comparar, porque Não. É outra nossa, história, né? Não tem jeito. E cultura, nunca vai ser igual. culturalmente falando, a extensão territorial do Brasil, nossa, eles ficam impressionados com as distâncias aqui, Sim, né? Então, sim. é quase que cruel comparar, às vezes, uma coisa que não dá. né? São situações diferentes, não adianta. Mas a gente é muito bem visto lá Bom. com a arquitetura em si, com os nomes que a gente tem, que teve, e isso é muito bom. Sim, a gente tem ótimos profissionais, né? E eu queria falar um pouquinho agora também, Amanda, dos nossos projetos, os últimos projetos que a gente desenvolveu juntos. E a LHW também faz alguns projetos que a gente chama Build Suit, que são aqueles projetos feitos especificamente para a demanda de uma empresa, duas. É um segmento que a gente não faz marketing a respeito disso, mas já construímos alguns imóveis e casas, enfim, dentro dessa linha, né? Claro, comercial uma coisa, residencial outra. E tá no nosso DNA isso também. E nós acabamos fazendo, alguns anos atrás, o projeto, 2 anos, eu acredito, o projeto de uma reforma de uma casa na Rua Concórdia, né? Perto da nossa sede, inclusive. E fizemos para 2 empresas. Né? Era um casal que nos procurou com essa demanda, o imóvel era da LHW, nós fizemos uma locação de longo prazo e vocês entraram junto nesse processo, né? A tua empresa entrou junto nessa questão. E a gente entrega essa obra agora no final de março. Sim, quase que eu Tá quase. pegar. Pena que tu não vai pegar, tu vai estar em Portugal já, Por uma né? semana ali, ainda vou estar Atrasa um pouquinho a tua volta. Mas esse casal está super feliz. É um pouco diferente do que usualmente acontece, porque ele tem uma empresa de eventos e uma imobiliária que está compartilhando praticamente metade desse imóvel, e ela tem um escritório ela tem uma clínica de odontologia. Né? E aí, como é que foi o projeto ficou lindo, né? Até se a produção pudesse colocar uma imagem da casa aqui, essa casa, né? Que ficou maravilhosa. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre como é que foi esse desafio, esse processo, e o que tu trouxe para esse projeto. Também daí já entra numa reforma. Aqui meio Portugal. Aqui já foi uma reforma. Mas esse projeto eu acho que começou talvez em 2020 já. 2020, né? Na época que eu tinha escritório aqui com a Anne, a gente começou a desenvolver esse projeto. E na ideia inicial era ser uma possível sede da LHW, né? Sim, foi bem na época da pandemia, eu acho. Foi 2021, talvez. Foi bem na época da pandemia que tinha a questão de teletrabalho, de redução. Então, foi uma reforma inicialmente pensada, né, para um contexto de uma possível mudança de sede, e depois foi para um contexto de locação. O pessoal acha que a vida do incorporador é fácil, mas olha quantos anos a gente fica com terreno até viabilizar. E foi relativamente, né, depois, agora eu já estando em Portugal, foi quando a gente retomou esse projeto, e veio já com a demanda de ser para alugar. Eu acho que a gente ainda não tinha, na época, os locatários. Foi feito todas as aprovações à distância já para a prefeitura, e o que precisava dar início aos trâmites. E depois, logo em seguida, a gente teve já os locatários, que é uma empresa imobiliária e um consultório odontológico. São amigos, queridos nossos também. Então, eu acho que... Primeiro, foi muito bom ter conseguido retomar esse projeto à distância, porque eu acho que a distância é psicológica, né?
Hoje encurtou, né? Com E com acho essas ferramentas que tecnológicas que a quando o gente tem. cliente entende também que eu tô lá, não, né, Uhum, hora ou outra como agora eu vou estar uhum, aqui, uhum, mas quando o cliente entende o online, eu acho que ele funciona tão bem uhum, quanto o presencial, tanto que os clientes também, né, os locatários entenderam e correu super bem. Agora eles já vão receber a obra em abril. E eu acho que o que foi diferente ali, talvez já no a nível de estética, de projeto em si, foi, né, a gente não pode mostrar os projetos deles agora, mas Vamos pedir aprovação depois. Quem os sabe a gente põe materiais, no vídeo para. o consultório em si, de odontológico, a gente tirou já essa cara do branco, né? Uhum, Claro, respeitando as limitações das superfícies, de tudo que eu tenho que ter a nível funcional ali para a parte da odontologia em si, mas os materiais que foram usados já não tem aquela cara de consultório uhum, brancão, a iluminação também já foi diferenciada. Então, acho que quando o cliente também aceita, né, abrir um pouco assim uhum. e levar o projeto para um caminho diferente, mas né, dentro do contexto que ele se insere, acho que o resultado ficou muito bom. E a gente conseguiu alinhar tanto o consultório, que está no empreendimento, quanto a imobiliária, conseguiu manter um padrão estético entre os dois e ficou muito, muito legal. São coisas que não são usuais, É. mas o projeto ficou maravilhoso. A gente depois vai tentar pegar as imagens com a aprovação Uhum, dos clientes para apresentar uhum, para vocês, né? E a LHW também tem essa linha onde a gente tem uma holding da empresa com imóveis de locação. Esse uhum. não é o primeiro, né? E também um recado para o mercado: se vocês tiverem interesse, a gente acabou de comprar um terreno perto da Autobahn, onde a gente quer fazer a mesma coisa. Daí a gente pode contratar a Amanda também É e isso. criar um projeto específico. Uhum, E Amanda, outro projeto que nós fizemos recente foi no Calder. O Calder é o nosso último lançamento do Bairro América. Inclusive, esse empreendimento foi um sucesso. Nós fizemos com o Darley Voltolini, uhum, né, e a LHW. E agregamos vários parceiros aí também. E o projeto está maravilhoso, está super bem uhum, vendido. Nós fomos para 71%, 75% de vendas agora em 1 ano e 4 meses. uhum, E o produto 3 suítes, que é um produto diferenciado também, porque uhum, toda a frente desse prédio é esse apartamento. aham, É um apartamento que tem pouco contato com o bloco em si, então ele tem uma exclusividade melhor, uhum, um isolamento maior em relação ao bloco, né, aos apartamentos que estão para trás. uhum, E ele também tem 3 prumadas externas, onde nós fizemos pensando também num 3 suítes de 120 totalmente diferenciado para a cidade. E te apresentamos também o desafio para um projeto, uhum, né? Que a gente vai mostrar para os clientes. A gente está uhum, numa fase de customização agora, então para o uhum, pessoal entender, quando o cliente compra com a LHW, a gente sempre leva o cliente para uma reunião com o nosso grupo de engenheiros, né? Dentro dessa reunião ele consegue aproximar o arquiteto dele ou fazer as alterações que são possíveis dentro de cada produto, né? uhum. Esse é um alto padrão, então ele permite mais alterações. E você criou para esses 3 suítes um Sim. projeto que ficou maravilhoso Uhum, também. sim. Até se a produção pudesse colocar as imagens aqui para a gente ir comentando sobre ele, o que você buscou para o produto? Uhum, E a gente também tem aquele lado na LHW, né? A gente traz sempre a nossa bagagem, uhum, mas deixa o arquiteto muito livre sempre para criar, sim. né? Trazendo as referências dele. A gente não Uhum, é aquele cliente que eu vejo muito, né? Que está toda hora querendo sim, dar pitaco, sim. né? E às Dizer o que o vezes arquiteto tem que fazer. dizer o que o arquiteto. É. É importante você Sim. trazer algumas coisas, mas se você não deixa o arquiteto que estudou para isso Uhum. trazer as influências dele, né? Você acaba criando um projeto teu, né? É, E não, exatamente. e não Exatamente. da linha É. do arquiteto, né? De criação do arquiteto. Então, às vezes eu vejo que o cliente ele fica muito rígido em cima disso, né? Tem que. Quanto maior for a nossa liberdade criativa, Uhum. com certeza o resultado do projeto vai ser melhor. E Eu vejo isso também. vocês
A gente deixa vocês criarem mais. É isso. Dentro de alguns limites, mas sim. Tem sempre aquele limite do bolso, né? Esse limite é importante. Então, mas é uma coisa totalmente contornável. E a gente gosta muito disso, porque eu aprendo, a LHW, né, em si aprende com isso, né? Tá sempre se inovando. Vocês que estão lá vendo e participando de feiras, enfim, não é o nosso, né? Embora a gente tenha alguma conexão, mas o nosso dia a dia não é esse, né? Sim, o dia a dia de vocês. Então, a gente deixa que vocês nos atualizem em relação a essas questões e adora. É por isso que está sempre trabalhando com ótimos arquitetos, assim como você. Mas fala um pouquinho para a gente desse projeto. Eu acho que, primeiro, o empreendimento ali como um todo, ele foi muito bem pensado, né? Eu acho que a LHW tem um cunho muito legal no sentido cultural, né? De colocar um arquiteto também que não é do nosso contexto habitual para projetar. Acho que é legal, enriquece o bairro, enriquece a cidade. Colocar o nome de um escultor também, né? No empreendimento é muito legal. Acho que puxa essa questão cultural para... E tu sabe que nesse projeto toda a parte externa, estética e interna foi pensado no Alexander Calder. Sim, que é homenageado, né? E isso é muito legal. Acho que enriquece a cultura, né, local da cidade. Se trazer nomes, assim, de artistas renomados é muito legal. E o edifício está muito bonito. Eu particularmente gosto muito também do contexto boutique. Quem sabe uma base em Joinville. Numa dessas. Eu acho que também esse contexto boutique do edifício é muito legal. Já conversando também com o Lu, uma vez eu conversei sobre isso, que vocês têm uma questão também do empreendimento inteligente que eu acho muito legal. Eu acho que o empreendimento boutique permite Casa isso. Totalmente, né? Então, assim, o edifício como um todo é muito legal. Só para o pessoal entender um pouquinho, Amanda, o que é o empreendimento boutique? Porque a gente está trazendo para Joinville, né? A gente já vê na arquitetura mundial vários expoentes falando desse minimalismo na arquitetura, onde a qualidade de vida não está relacionada a gente tem balneário muito próximo. Né? Então, tem muito investimento imobiliário, tem prédios maravilhosos, mas no contexto joinvilense, né? E ali eles têm uma limitação de lote, de área urbana. Então, eles têm que criar solo para cima. Sim. Joinville é diferente, a gente não vê essa alternativa para Joinville como uma alternativa de qualidade de vida. De encontro com vários escritórios e renomes, arquitetos renomados internacionais que estão vindo nessa linha também, falando, cara, morar bem, morar com qualidade não é morar com 100 famílias no mesmo prédio. Sim, né? Exatamente. É morar com menos pessoas. E eu vejo isso como uma questão de exclusividade, de qualidade de vida, né? Você ter um produto mais organizado, um produto onde você não espera para entrar e sair do teu prédio porque tem engarrafamento, ou você não consegue nunca alocar as unidades, né? Porque o pessoal vê tem uma área gigante de festa, mas para 200 às vezes é pequena a proporção por unidade. Para você conseguir marcar, né, um agendamento no salão já é um... Inclusive a nossa proporção de área comum para privativa é muito grande sempre, até maior do que esses empreendimentos que são home clubs enormes. Né? Então, a gente está trazendo isso para Joinville, poucos incorporadores estão indo para essa linha, então a gente acredita em obras menores, né? Mas com custo de manutenção compatível também, né? Baixo, porque a gente põe essas tecnologias para aumentar a comodidade, qualidade de vida, integração com moradores. Então, tem placa solar, patinete elétrico, bicicleta de uso compartilhado, captação de água da chuva. Eles têm toda uma automação com Alexa. Você chega no salão de festas, liga lá o dashboard da parede lá, iluminação para festa, iluminação para... Então, tudo isso a gente traz, essas inovações. Elevador inteligente, sistema cubo de captação de energia com a frenagem do elevador. Então, só para fazer um parêntese sobre o que a LHW agrega, e nesse prédio a gente também tem todo esse isolamento acústico que nós estamos colocando também. Então, é um produto bem diferenciado para o bairro América. Se você está pensando em morar num 3 suítes, a gente é tipo a mãe aqui, né? Para falar do produto, mas realmente está tendo um retorno bem bacana do mercado sobre ele. Mas desculpa, eu te cortei só para dar um contexto. Mas eu até ia falar um pouco sobre isso, que eu acho que a LHW se posiciona num campo muito legal, que é o da eficiência energética, que é o do morar inteligente. Acho que isso é muito legal. Talvez vocês são um dos poucos que fazem isso aqui, de ter essa automação residencial que você estava comentando agora. Isso é muito legal, ainda mais no empreendimento de poucas unidades, você consegue
propor o melhor, né, para os moradores. E acho que a LHW levanta essa bandeira, assim, da tecnologia, que também, né, no contexto de Joinville, que tem muita empresa de fora, que tem muita gente de fora, eu acho que é muito legal. É quase que você cria um lifestyle ali pro teu empreendimento. Sim, E a acho que gente quando gosta disso consegue também. isso, é um ponto-chave, assim, para Porque tem a ver com a qualidade de vida, não no folder, mas exatamente. morando. Então, é outro contexto. A gente tenta, de alguma forma, mudar a vida das pessoas trazendo esses conceitos. Sim. E o retorno que a gente tem sempre é muito positivo. Né? O próprio cliente, quando vai morar, cara, o Mingos a gente entregou agora 1 ano, as pessoas adoram morar lá, né? Se encantam e pelas coisas que a gente... o mini mercado, a horta. Então, realmente, esse produto a gente tem certeza que vai ser uma outra questão de inovação para a cidade também, como a gente trouxe no Morse, né? E no Mingos, que foi o Smart Building para a cidade, essa tecnologia para aumentar a comodidade e diminuir custo. Aqui a gente já traz essa inovação do empreendimento boutique e com mais customização e com mais elementos de tecnologia. Claro, está sempre buscando uma inovação, né? Não, mas isso é muito legal. E acho que também ali a questão das bicicletas, dos patinetes, que não é o primeiro que vocês fazem, que é assim, mas é uma bandeira que vocês levantam, né, para incentivo. E ali o América, que é uma super localização, que é perto também de um contexto cultural de Joinville. Você propor isso para o morador, tipo, eu tenho a bicicleta, eu tenho o patinete. Eu acho que é um incentivo legal, é uma bandeira que vocês levantam, que é muito legal aqui para a cidade. A gente está se esforçando bastante mas tem muita coisa para fazer ainda. Mas fala um pouquinho do teu projeto, então, pra gente. Então, no projeto agora do customizado, né? Essa é a frente, é o apartamento com final 1, que é o de 120 metros quadrados, 120. com 3 suítes. 3 suítes já é muito bom, né? Para um empreendimento, para um investimento. E a nível de customização, te permite fazer muitas opções da mesma planta, do mesmo apartamento. O customizado a gente vai manter as 3 suítes. Praticamente vocês não mexeram, né? Não, a nível ali ficou praticamente sem alterações. A gente fez, claro, alguns rasgos para a adega, no caso, que foi embutida. Mais simples, né? Mas a nível de estrutura do apartamento, ele é basicamente fiel à planta original. À planta original. Até para dar mesmo a opção no decorado das 3 suítes, né? Mas depois, também temos umas opções uma opção que foi feita com o escritório. O escritório, sim. Então, também, de repente, é uma opção que o cliente já pode ter. Mas no quarto menor, na suíte menor. Exatamente. Mas ele é uma planta muito boa, né? Você entra já num ambiente integrado, que você consegue ter uma ampla visão já da varanda, de tudo que acontece ali na área social. E depois eu tenho 3 suítes fechadas. Então, isso eu acho que é o legal dessa planta em si. A nível estético, eu quis balancear um pouco com a arquitetura externa, que a gente tem já muito os brises, as cores escuras. Então, eu quis trazer um pouco do ambiente mais claro, mas não com o branco, que é óbvio, né? Que é o padrão que é Que tom que tu utilizaste ali? Aqui é um off-white, bege. Pra gente não ter o clean do branco, mas o clean que te permite um certo aconchego. Também, tem um aconchego, ele é bem aconchegante mesmo. A gente trabalhou também com as texturas, além da pintura com as texturas, sempre na mesma paleta, para manter essa amplitude que o apartamento já tem, né? Então, ali a gente estava trabalhando, né, pelo que tu trouxe, só para o pessoal entender melhor, não é uma parede toda com madeira, né, com revestimento, mas sim essas estruturas são feitas de acho que é um vinílico, hoje um poliestireno, alguma exatamente. coisa assim, tipo um rodapé, né? É tipo um PVC. Hoje em dia a gente tem muitas soluções de mercado para a gente fugir do painel de madeira, né, que também é uma coisa que é já bacana, mas encarece, né? Encarece e já tá... É uma solução bonita, mas já está um pouco cansativa também, né? Então, a gente consegue propor outras soluções, que foi o caso, né? Com pintura e com molduras de poliestireno, que dá um efeito super legal, que dá um acabamento super legal. E eu consigo deixar, né, misturando diferentes texturas com o mesmo tom, deixar um ambiente muito aconchegante, muito acolhedor e amplo, né? Porque eu acho que num apartamento ali integrado a gente tem que manter essa amplitude, essa uniformidade visual também, porque isso agrega muito no conforto diário de quem vai morar ali. Sim. A gente deixou nessa área de cozinha, sala integrada, algo em torno de 37 metros quadrados.
Então ficou uma sala que você tem um conforto para ver um filme, Uhum. pega aquele puff ali que põe né? É. Que serve como uma cadeira também, e você usa como para estender a tua perna, para ver um filme. Eu achei que ficou bem acolhedor e bem aconchegante todo o projeto. É. E tem essa cara meio orgânica em alguns elementos que você colocou, né? Como o Uhum. tapete, o sofá. Eu acho que o fluxo dele é muito bem setorizado, muito bem definido, né? Seja na planta e no mobiliário, que foi Uhum. proposto agora já no projeto de interior. E todas essas formas mais orgânicas do sofá, do puff, Uhum. trazem essa leveza para o espaço e também ajudam a melhorar essa circulação, esse Uhum. fluxo que ele já tem, que é muito bom. E tudo isso amplia, né? Agrega ao espaço, ao Uhum. apartamento e traz conforto para Uhum. o dia a E dia. de cozinha, a gente tem uma cozinha integrada com a Uhum. sala de jantar. Você também criou um elemento de bancada, né? Uhum. Junto para aquela bancada americana. Uhum. E por um espaço que a gente tinha um desafio, você conseguiu colocar para 8 pessoas. 8 lugares. 8 lugares. Era um Né? desafio, Era um realmente. desafio. Era um desafio, realmente. É. Mas a gente não queria ter aquele layout mais habitual, que é de ter a mesa encostada na ilha. Uhum. Então, a gente queria soltar essa mesa. E a forma que a gente encontrou de conseguir propor isso foi diferenciando os lugares para sentar. Uhum. Então, um deles é um banco, é o que faz costas com a ilha, para ter um pouco mais de espaço, né? E compactar também o mobiliário ao mesmo tempo. A cozinha é uma cozinha integrada, a lavanderia logo na lateral dela também. Então, foi proposto um fechamento com MDF e espelho nessa parte do lavabo Sim. e da lavanderia, para dar... Fica do lado da geladeira. Para já ampliar também esse espaço e de encontro com todas essas cores, essas texturas neutras que a gente está usando. E dar um fechamento para esse espaço. Então, ela é do lado da cozinha, mas ela não interfere de maneira alguma na dinâmica e muito menos no visual E da também tem aquele cozinha. cliente que gosta de apartar, né? De Exatamente. separar. Não quer ficar olhando a área de serviço. Eu acho que ficou legal. E o espelho também dá esse efeito de ampliar o ambiente. Exatamente. E por ele ser um empreendimento boutique, mais exclusivo, eu acho que é legal ter essa separação, né, da lavanderia com a cozinha. E esse fechamento atende muito bem, ela tá lá. E é funcional também. Então, acho que é isso. Também no hall de E eu entrada... gostei também, sabe o que, Amanda? Eu gostei muito dessa questão desse banco que você colocou, porque ele pode levar para vários locais da casa. Isso né? também é claro, é uma mobilidade que Sim, você tem uma mobilidade que você está com uma festa com amigos, você pode jogar ele mais para a sala. Exatamente. Ou pode jogar ali para a sacada, porque a gente tem uma sacada, nós projetamos uma sacada enorme para esse empreendimento também. A frente inteira do apartamento é a frente inteira do prédio e é uma sacada. Naquele conceito de casas verticais, né? Você respirar externo e ter insolação, ter um pet para ter essa área externa para o seu pet, ou para trabalhar com um paisagismo mesmo, ou você plantar coisas. Então, esse ambiente todo a gente criou para isso. E essa bancada também pode fazer apoio lá. Eu acho assim que o desafio, às vezes, de um apartamento de 120 metros quadrados com 3 suítes, que é o caso desse, é você oferecer o conforto sentado, né, na tua área social para todas essas pessoas, né? Sempre imaginar a lotação máxima, quase, do apartamento. E no projeto agora de interior, a gente conseguiu oferecer isso, né, com a mesa de 8 lugares, com essa flexibilidade no mobiliário e também na varanda a gente tem mais lugares também sentados. Então, acho que o apartamento em si está muito bem fechado nesse sentido, no conforto que ele oferece, principalmente para esses 3 quartos, né? Imaginando uma lotação máxima, o apartamento, a área social, está completamente de acordo com as 3 dá para fazer uma boa festa. Exatamente. É o que o brasileiro adora. Amanda, e aqui a gente está na área externa. Nós pensamos no Recanto do Guerreiro. No Recanto do Guerreiro, que o pessoal brinca, do trabalhador da churrasqueira, né? Mas a ideia também foi ter um ambiente para um café da manhã, né? Para ler um livro, para descontrair. Então, é uma área de 14 metros quadrados. Aí nós colocamos, para fechar com o contexto de todo o empreendimento, esse fechamento da parte do teto, laje, né? Da área de churrasqueira. Nós fizemos com arcos, que são aquelas madeiras plásticas,
com uma duração de 30 Também anos, são mas ótimos. parece madeira real, né? Isso que é legal. Acho que até em Portugal usa bastante, né? Sim, eles usam muito também Não esse dessa tipo de marca material. necessariamente, Mas a Arcos é muito mas boa. Arcos é um material que a gente agregou para a empresa, para o produto. Inclusive, está fazendo parte, como parceiro, a Florence para mobiliário fixo Ai, desse ótimo. empreendimento, né? Que é um padrão Um alto alto já. padrão. E também a gente agregou a Movement aí para a Uhum. parte de academia, que é uma das melhores do Brasil hoje para academia. Também para a questão de... Nós agregamos para esse empreendimento também a marca Nelmote, que é uma startup para elevadores e para prédios inteligentes. Bom, só para dar Sim, te falar tudo que está sendo agregado, né? Além desse da Arcos. Mas explica para a gente um pouco também, né? O que tu pensou aqui para esse ambiente? Aqui a demanda foi ser um ambiente mais flexível, no sentido de também eu conseguir deslocar a banqueta, conseguir deslocar a mesa facilmente, porque ela é uma varanda grande e eu posso usar ela de diversas formas. Logo na lateral da churrasqueira, a ideia foi propor um apoio mesmo para o churrasqueiro, para quem tá servindo. E também as formas orgânicas arredondadas foram todas pensadas também para essa mobilidade fluida no espaço da varanda. E depois dá um conforto sentado para quem está usufruindo, Esperando o churrasco. socializando. E depois também um conforto um pouco mais baixo, já mais próximo da área do quarto. Sim. Que é, de repente, um ambiente de leitura, né? Do fim de tarde. Tomar um cafezinho, um chá. E na frente de tudo isso eu tenho os brises também, né? Que trazem esse conforto, essa possibilidade de eu ter uma privacidade, mesmo estando na varanda. Então, esse ambiente é quase que flexível num contexto geral, desde a estrutura da arquitetura em si, até o mobiliário que foi pensado pro interiores. Então, essa foi a premissa na varanda. Acho que pode passar para outra imagem. Para outra imagem. Aqui já mais perto do quarto, né? Que eu tenho um ambiente já de sentar mais baixo, que é esse conforto, essa comodidade de eu estar perto do quarto, né? E ter esse sentar diferente. E também poder trabalhar com uma planta, com uma vegetação, de repente, ali, um pouco mais alta, para trazer que está muito em voga hoje, esse aquecimento que as plantas trazem, né? O paisagismo. E acho que aqui tem tudo a ver com a questão dos brises, que eu já falei, com esse ambiente que já é mais confortável, que tem uma certa privacidade. A gente conseguir trazer alguma planta ali com um porte médio, né? Médio para baixo, acho que é muito legal. Então, você atrai também passarinhos da região ali. Tá. A varanda ficou bem usual, de um modo geral. Né? Eu tenho diferentes espaços ali ao longo dela, então isso ficou muito legal. Uma coisa bacana também que a gente conseguiu fazer nesse projeto, como tinha essa largura de sacada, fazer uma porta de acesso do quarto para esse ambiente. Então, tem 2 acessos, um pelo dormitório da Suite Master e outro pela área social. Pela área social, exatamente. Então, é bem bacana mesmo, né? Até o que tu pensou inicialmente ali foi segmentar. Né? Assim, eu acho que também, né, depende do contexto, né, da família do que cliente também. E a gente também tem 2 opções, né? Uma segmentada, de repente, para ter uma privacidade maior para o quarto, né? Onde eu não consiga transitar até a área do quarto. Mas a gente optou agora por essa opção mais aberta, por ter essa flexibilidade maior e permitir... integração maior. E também ter essa uniformidade visual, assim, essa amplitude visual de ter uma varanda inteira, né? Uma coisa que uma coisa que o cliente, em geral, não pensa muito é que o que você propõe num folder inicial não é necessariamente o que ele precisa fazer. Exatamente, é claro. Você tem várias alternativas que, sem custo, por exemplo, quando tu segmentou a sacada, você botou aquele vaso no meio. No meio. Então não é não é caro. Exatamente. Né? E você consegue uma diferença no exatamente. Então as pessoas às vezes acabam tendo essas barreiras. Pô, esse apartamento não é para mim, porque não tem a suíte daquele. Hoje com a LHW do Calder para cima, né? O Mir também vai ser assim. Você pode pegar um arquiteto desde o começo e criar a planta do jeito que você quiser. Exatamente. Né? Então isso a gente consegue trazer hoje para o mercado também. Se pudesse passar agora a produção para a suíte, eu acho que
próxima imagem que você já... Exatamente. E a suíte a gente deixou com 15 metros quadrados, bastante espaço para armário. Ela é enorme. No projeto. Cabe bastante roupa para as mulheres. A gente tem 2 armários, né? Tem 2 seções e divididas ainda. Sim. Isso é um luxo, né? Eu posso ter armários diferentes ali para tem um casal. lado, né, direito de quem olha a cama de frente e o lado esquerdo também. Essa é a visão quase que de um modo geral da suíte. A gente não mexeu muito no layout dela. A única coisa que eu propus aqui de diferente é como a gente tem um apartamento exclusivo dentro do empreendimento boutique, era de ter essa abertura, né, da área de lavatório pro quarto. Para cama, para área de cama, porque a gente dá mais de um uso para a parte do banheiro. Então, a gente tem a parte privada, que é do box, do sanitário, e depois o lavatório fica aberto para o contexto do quarto. Então, isso também... Gera uma privacidade também maior entre o casal. Exatamente, claro. Enquanto tá escovando os dentes, tá ali fazendo uso do lavatório, pode ter outra pessoa tomando banho e enfim, o uso da suíte fica mais completo. E essa foi a única modificação que a gente fez. E ficou muito bem definido, né? Temos espaços de armário, que, como eu falei, é um luxo a gente ter 2 roupeiros diferentes ali no mesmo espaço, na mesma suíte. Então, o tamanho dela, a disposição dela tá muito bem alinhada. Não, achei que o projeto ficou ótimo. A gente gostou muito. Como sempre dos teus projetos. Obrigada. Nós adoramos, até por isso que nós trabalhamos com você usualmente. Muito obrigada. Mas chegou a nossa hora de dar tchau. A gente já tá... Já passamos, eu acho, até alguns minutos do tempo. Mas eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite de vir falar um pouco. A gente cria alguns conteúdos sempre relacionados a áreas diversas, mas sempre para arquitetura, para design. Então, foi muito bacana conversar contigo, né, trocar essas experiências. Eu fico muito feliz de poder trabalhar também com você. Espero que a gente tenha outros projetos. Falando para o mercado novamente, a gente está com uma outra casa comercial perto da Autobahn. Então, se você quiser fazer um build suit, venha falar com a gente. Vai ter um projeto. Quem sabe fazer um projeto com a Amanda. E é isso, Amanda, te agradeço. Não sei se tu quer falar algumas palavras finais também. Eu agradeço a vocês também por terem essa confiança em mim, né? Nesses 3 anos que eu tô fora, e em apostar também nas ideias que eu trago. Acho que isso é legal também para todo esse contexto que eu já falei que a LHW tem de inovação, de tecnologia, também aceitar às vezes ideias que eu trago de lá para cá. Isso é muito legal, é muito prazeroso para mim também, poder aplicar o que eu aprendo e que eu vivo lá aqui. E acho que resulta muito bem essa parceria que a gente tem. E muito obrigado pela confiança. Eu que agradeço. E a próxima vez que vier para o Brasil, a gente marca mais uma entrevista. Eu vou vir com mais frequência, eu prometo. Tá bom, querido. Obrigado. Obrigada.